Caros estudantes e caras estudantes da 3033, nesta aula aqui sobre coesão textual, nós vamos iniciar esse conteúdo. O que é a coesão textual? Seria a amarração entre as informações do texto. Um texto é composto por uma quantidade muito grande de informações. Essas informações elas têm que estar entrelaçadas entre si para desenvolver o tema do texto, criando como se fosse um tecido, uma tessitura do texto. Então, a coesão textual é a forma como as informações que estão no texto se interligam. Existem dois processos principais: coesão sequencial, que é o objeto de um estudo posterior, vamos estudar isso depois, e a coesão referencial, que é também chamada de referência textual ou referenciação. É isso que vamos ver nesta aula. A referência textual é o processo de se retomar em determinada parte do texto uma informação mencionada em outras partes desse mesmo texto, ou seja, as informações elas se repetem ao longo do texto. Com o processo de referência se evita a repetição desnecessária ou repetição viciosa de palavras ou expressões. O que é importante entendermos sobre a referência textual? Eu coloquei um exemplo aqui, um texto de 2013 de um veículo de notícias sobre um episódio em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula esteve aqui em Corumbá. Então nós vemos ali que as expressões ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Corumbá elas são retomadas ao longo do texto. Para a gente ver como se constrói isso, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele, isso são formas de se retomar a expressão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para não repetir essa expressão duas vezes no texto, três vezes, Ele colocou o ex-presidente na frase, o ex-presidente inicia a agenda, usou Lula, Lula ministrará uma palestra e ele ficará na capital do Pantanal. Corumbá também, se ele não empregasse o mecanismo de referência textual, ele repetiria Corumbá mais três vezes, Então, além teríamos 4 ocorrências de Corumbá no texto. Para evitar a repetição, ele colocou onde, em Corumbá, onde o ex-presidente tem uma agenda marcada às 16 horas e 30 minutos. Se utilizou Cidade Branca, que é um dos nomes aqui de Corumbá também, como a cidade é conhecida, e também capital do Pantanal. Dessa forma, em vez de ficar em Corumbá, Lula ministrará a palestra, ou seja, na Cidade Branca ele ministrará uma palestra. Ele ficará em Corumbá até as 20h30, ele ficará na capital do Pantanal até as 20h30. Ok? Dito isso, vamos ver um exemplo aqui, Vocês leram isso que eu falei até aqui, vocês leram no texto, que está na página nossa no Moodle. Esse texto aqui que vocês veem, eu retirei também de um site de notícias, e aqui duas informações. Eu coloquei em amarelo José Noronha, que é o médico, diretor-geral do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela, e coronavírus. Essas duas informações, cada uma delas aparecem 3 vezes nesse trecho aí que eu reproduzi do texto. Vamos ver. O diretor do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela e especialista em infectologia e medicina intensiva, José Noronha, explicou como atua o coronavírus no organismo humano. De acordo com José Noronha, o coronavírus atinge os pulmões, causando infecções respiratórias brandas e moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre, se manifestando entre 2 a 14 dias após o primeiro contato com o coronavírus. José Noronha também traçou as principais medidas de prevenção quanto à infecção. Vamos ver, para evitar a repetição. Então, no primeiro parágrafo, coronavírus e José Noronha ficam porque é a primeira vez que essas duas informações são apresentadas ao leitor no texto. Agora, no segundo e no terceiro parágrafo, elas podem ser substituídas. Vamos ver então como ficaria. No segundo parágrafo, de acordo com José Noronha, ele é um médico. Poderíamos dizer então, de acordo com o médico, o coronavírus atinge. No último parágrafo, José Noronha, podemos também retomá-lo de duas formas. Ele é o diretor-geral do hospital, poderia ser o diretor-geral, ou pode ser também só o sobrenome dele, Noronha. Vamos pegar essa segunda opção. Então veja só, Noronha também traçou as principais medidas de prevenção quanto à infecção. E aí entendemos como é feita
referência textual. Vamos ver agora no caso do coronavírus, o segundo parágrafo. De acordo com o médico, o coronavírus é o quê? Um vírus. De acordo com o médico, o vírus atinge os pulmões. E ali no final desse segundo parágrafo, né, se manifestando entre 2 a 14 dias após o primeiro contato com a patologia. Coronavírus é uma patologia, é uma doença, então pode ser aí o contato com a patologia. Dessa forma temos então o texto assim configurado. Veja que não repetimos nem José Noronha, nem coronavírus. Nesse trecho bastante curto aqui do texto. Então, o diretor do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela, especialista em infectologia e medicina intensiva, José Noronha, explicou como atua o coronavírus no organismo humano. De acordo com o médico, o vírus atinge os pulmões, causando infecções respiratórias brandas e moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de cabeça, garganta, febre, se manifestando entre 2 a 14 dias após o primeiro contato com a patologia. Noronha também traçou as principais medidas de prevenção quanto à infecção. Então, nós temos aqui um exemplo prático de como se constrói a referência textual. No caso, o médico e Noronha se referem a José Noronha, que é mencionado no primeiro parágrafo, e a patologia e o vírus se referem a coronavírus, que é informado também no primeiro parágrafo do texto, ok? E assim se faz o processo de referência textual. Vou postar para semana que vem uma atividade detalhando melhor um pouco essa questão da referência textual. Mas para começar precisamos entender o processo. O processo é esse.